E o sonho do Flamengo em se tornar campeão do mundo virou vexame. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai contar tudo sobre a derrota pro Al Hilal no Mundial. Bora te atualizar também sobre o Andrei, volante ex-Vasco, que pertence agora ao Chelsea e pode pintar no Palmeiras. Já o São Paulo correndo o risco de perder mais um jogador da base de graça, um jogador importante. Lucas Lima, enfim, anunciado como reforço no Santos. Falo sobre contratação no Cruzeiro, as últimas do mercado e muito mais. Tenho certeza que você vai curtir o vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que não te abandona de segunda a segunda. Nessa terça-feira ainda é possível apostar, por exemplo, no Campeonato Paulista com o Mirassol e Ferroviária. Vitória do Mirassol paga 1,60. Amanhã tem Red Bull e Bragantino e São Paulo, cotações bem legais. Campeonato Mato Grossense com 4 partidas. Tem ainda 3 jogos do Campeonato Mineiro com Atlético e América, jogo equilibrado. Cruzeiro e Pouso Alegre, o Cruzeiro bastante favorito. Além de Galo e Democrata de 7 Lagoas. Para participar da 1xBet, você sabe, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de usar o código que é Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito, beleza? Bora começar com informação sobre o Vasco. O Vasco e o Atlético Tucumã ainda discutem sobre os impostos em decorrência da negociação do Manuel Capasso, o zagueiro que vai virar reforço do Vasco. E diante desse desacerto, o Capasso ainda não foi autorizado a passar por exames médicos. Novela insuportável e interminável que parece que vai terminar com um final feliz para o Cruz Maltino. Quero falar agora sobre o São Paulo, que corre o risco de perder mais um jogador de graça, como aconteceu recentemente com o Igor Gomes, com o Luizão. A nova possibilidade é Luan, volante de 23 anos de idade, que já foi titular absoluto do São Paulo, até sofreu uma contusão grave. Luan tem contrato com o São Paulo até dezembro desse ano. E o São Paulo já fez algumas tentativas de renovação, todas recusadas. Entre outros motivos, o Luan não está muito animado para renovar, porque ele entende que tem sido muito pouco aproveitado. Na atual temporada, por exemplo, não foi titular em nenhum dos 6 jogos e só entrou em 4 partidas, sempre nos minutos finais. A relação dele com o Rogério Ceni não é das melhores e isso tem complicado a situação. O tricolor vai correr o risco de ver o Luan assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior a partir do 1º de julho, para se mudar de graça sem render qualquer centavo ao São Paulo. Atleta de 23 anos de idade, que já deixou boa impressão em outro momento, mas parece ser mais um jogador cuja relação com o treinador não é das melhores. E você, acha que o Luan faz falta? Quem é o culpado dentro do São Paulo por tantos jogadores saírem nessa condição, na faixa? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre reforço no Cruzeiro. Raposa espera anunciar nos próximos dias Matheus Jussa, volante de 26 anos de idade. Ele é aguardado nessa semana em Belo Horizonte para passar por exames médicos e assinar contrato de empréstimo de uma temporada. Atleta que pertence ao Fortaleza, esteve emprestado na temporada passada ao Qatar SC e estava de mudança para a Turquia. Você sabe que houve um terremoto gigante, de grandes proporções, matando milhares de pessoas na Turquia e na Síria, e por conta disso o negócio envolvendo o Jussa em um clube turco foi desfeito. O Cruzeiro retomou as tratativas e conseguiu avançar com o Fortaleza. Matheus Jussa muito perto de virar mais um atleta, o 15º reforço do Cruzeiro para a temporada de 2023. Cruzeiro que foi o clube que mais contratou e que mais se desfez de jogadores. Se o Jussa será o 15º a chegar, 22 jogadores já deixaram a Raposa. Em relação ao elenco do ano passado, o time da Série B foi completamente desfeito. Só para arrematar, a negociação entre Cruzeiro e Matheus Jussa foi divulgada primeiro pelo jornalista Thiago Matar. Quero falar agora sobre Lucas Lima, enfim oficializado como reforço do Peixe. O próprio Lucas Lima usou suas redes sociais para pedir desculpa ao torcedor e para anunciar que está de volta à Vila Belmiro. Contrato de apenas 3 meses, tem vínculo até maio. E vai depender do seu desempenho para que tenha esse contrato prorrogado. Atleta que na primeira passagem pelo Santos arrebentou, a passagem pelo Palmeiras foi marcada por altos e baixos, especialmente baixos, e por provocações aos santistas. É por isso que a contratação dele no Peixe é tão polêmica. O Lucas Lima, que chega para ganhar cerca de 100 mil reais por mês, salário muito, mas muito menor do que aquele 1 milhão de reais a que tinha direito nos tempos de Palmeiras. É verdade que existem alguma série de bônus que podem garantir ao Lucas Lima um salário um pouco maior. Vai depender muito do desempenho do jogador. Só para completar sobre o Santos, uma curiosidade. Nessa segunda-feira rolou uma reunião do Conselho Deliberativo e o presidente do Santos, o Andrés Rueda, e o vice-presidente dele, o José Carlos de Oliveira, tropeçaram nas palavras.
Entre as coisas que eles disseram, o José Carlos de Oliveira falou que tinha esperança em relação ao acordo com o Cavani, atacante uruguaio que fechou recentemente com o Sevilha. Para piorar, nessa terça-feira, o irmão e empresário do Cavani disse que nunca conversou com ninguém do Santos. Quero falar agora sobre Andrei, volante que foi revelado no Vasco, atleta que tem brilhado com a camisa da seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano e que o novo reforço foi recém-contratado pelo Chelsea. Esse atleta pode pintar no Palmeiras, informação super importante dessa terça-feira. Quero te explicar em detalhes o que está acontecendo. O Andrei ainda não conseguiu o visto de trabalho para atuar na Premier League. É uma série de regras que são exigidas para que atletas possam atuar no futebol inglês. E essas regras estão associadas à participação, ao clube que ele jogava, à relevância desse atleta. O fato de o Andrei atuar durante toda a temporada passada na Série B pelo Vasco acabou pesando de forma contrária à sua contratação. Hoje ele só tem 4 pontos dos 5 necessários para que ele tenha a permissão de trabalho. O Chelsea tem a esperança de que o fato dele estar jogando com a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano possa garantir esse ponto extra, mas se não rolar, uma das alternativas será emprestar o Andrei para atuar num clube brasileiro que jogue a Libertadores. Atuar no Vasco está descartado e atuar em um clube de Sul-Americana também. Há necessidade de que o Andrei jogue a Libertadores para que consiga esse ponto que falta e possa ser utilizado, possa ter o visto de trabalho para jogar na Premier League. Já posso antecipar para vocês também que a chance de jogar no Flamengo, que é um velho sonho do rubro-negro, está praticamente descartado. O Andrei tem muito carinho pelo Vasco e não gostaria de quebrar essa relação com o torcedor jogando justamente no rival. Diante desse cenário, o clube que parece com mais chances de contratar o Andrei, caso exista a necessidade de um empréstimo para clubes brasileiros, é o Palmeiras, que busca há algum tempo um volante. O Andrei é super bem avaliado. Antes de gravar esse vídeo, eu até conversei com um dos representantes do Andrei, que está no Marrocos para assistir ao Mundial de Clubes, e ele admitiu que as primeiras conversas com o Palmeiras já foram realizadas, tudo ainda muito embrionário, mas que certamente vai causar enorme expectativa no torcedor alviverde. O Andrei é muito, mas muito bom jogador. Põe o Danilo no bolso, é muito mais jogador do que o Danilo, tem só 18 anos de idade, um futuro brilhante, é atleta para atuar num primeiro nível do futebol inglês, seleção brasileira, entre outras coisas, tanto que acaba de ser contratado pelo Chelsea. Bora falar agora sobre o Flamengo e o grande vexame rubro-negro. O Flamengo está eliminado da disputa pelo título do Mundial de Clubes. Volta a campo no sábado para disputar o terceiro lugar com o perdedor do confronto entre Al Ahly, do Egito, e Real Madrid, que se enfrentam nessa quarta-feira. Nessa terça, o Flamengo estreou no Mundial e perdeu por 3-2. Logo de cara, com 2 minutos, um pênalti contra o Flamengo, vacilo do Mateuzinho, que cometeu uma falta boba dentro da área. O Salem acabou por abrir o placar, gol marcado aos 4 minutos. O Flamengo foi ao ataque e aos 20 conseguiu o gol do empate. O Pedro bateu de primeira para fazer e garantiu o gol de empate. Finalzinho do primeiro tempo, mais um vacilo do sistema defensivo do Flamengo. O Gerson acabou pisando no tornozelo de um adversário. O pênalti foi marcado com a ajuda do VAR e o Gerson, que já havia levado um cartão amarelo por simulação de um pênalti, acabou recebendo o segundo amarelo e foi expulso. O Flamengo termina o primeiro tempo perdendo por 2-1 e com um jogador a menos. Achei a expulsão do Gerson exagerada. Teria marcado o pênalti, ele calça o adversário, mas não havia, na minha interpretação, a necessidade do segundo cartão amarelo. Com um jogador a menos, o Flamengo tenta se lançar ao ataque no segundo tempo, acaba se desestabilizando, as mexidas do Vitor Pereira também não funcionaram, ele acaba tirando, por exemplo, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Quem entra no lugar do Arrascaeta é o Eric Pulgar, que é o responsável pelo terceiro gol do time adversário. O Pulgar erra no domínio de bola, inicia o contra-ataque do time saudita e o Vieto, o argentino, acaba batendo para fazer 3-1. Gol na metade do segundo tempo. Nos acréscimos, o Pedro ainda conseguiu fazer o 3-2, 2 gols do Pedro, um dos poucos que se salvaram com a camisa do Flamengo nesse Mundial de Clubes, mas não houve tempo suficiente para que o Flamengo buscasse o empate. Decepção gigante, a segunda em pouquíssimo tempo. O Flamengo acaba de vir de uma derrota na Supercopa do Brasil. Só para lembrar alguns pontos importantes, a substituição de Dorival Júnior por Vitor Pereira até agora se mostra um grande erro. Marcos Braz, depois do título da Libertadores, chegou a puxar um coro no vestiário do Flamengo, dizendo que o Real Madrid poderia esperar, que a hora dele chegaria. Não vai haver esse confronto com o Real Madrid, a menos que seja na disputa do terceiro, algo bem diferente daquilo que o torcedor rubro-negro esperava. Decepção gigante. Resta saber agora quais serão os próximos passos desse Flamengo em desconstrução, que termina o ano de 2022 muito bem e inicia 2023 do pior jeito possível.
Queria saber a sua avaliação do jogo. Use o espaço para comentário. Você tá feliz, tá triste, tá chateado? Quero saber o que você pensa sobre tudo que rolou no Marrocos. E a gente volta a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!